A pauta do nosso assunto é falta de dados sobre o perfil da mortalidade por Covid-19 dificulta uma implementação de políticas efetivas ao combate da Covid-19. E claro, também por parte, da integrante da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde, a Priscila Viegas, uma avaliação dos 6 meses da pandemia da Covid-19. Como eu já retratei, nós estamos com uma pequena intermitência, vamos torcer que essa intermitência, essa oscilação, ela pare, ela se estabilize para nós poder conversar com a Priscila que chegue em nossa programação. Priscila, seja bem-vinda, é um prazer imenso nós estarmos participando, ouvindo a partir de agora você trazer essas informações para que nós possamos compreender e emergir nesse assunto. A falta de dados realmente está dificultando os trabalhos de políticas efetivas na gestão de saúde? Bom dia. Bom dia a todas e todos e todes, Priscila Viegas, em nome da mesa diretora e de todo o Conselho Nacional de Saúde, eu agradeço o convite, Fiquei muito feliz de estar podendo compartilhar e contribuir aqui nesse momento de discussão, Na verdade, a gente fica problematizando um pouco com relação a essa falta de disponibilidade de dados, E a gente não está falando de quaisquer dados, A gente vive a maior crise, Não é só sanitária, mas política, institucional, no Brasil. Então, a gente traz com muita preocupação a falta de dados concretos, na ponta, que possam dar a real dimensão, da dimensão do que está acarretando o fato de estarmos vivenciando esse momento de crise sanitária, trazido com a pandemia da Covid. No entanto, acho que é importante também te ponderar que, na verdade, o Brasil já estava vivendo uma crise muito anterior à própria pandemia, Então, na verdade, a gente está tendo o aprofundamento de uma crise que a gente já estava vivendo, no contexto nacional, que é lamentável, Inclusive, já deixo aqui, em nome de todos, conselheiros nacionais de saúde e conselheiras, minha solidariedade, pesar a todas as famílias, das quase 135 mil pessoas, que foram acometidas aí pela Covid, e que não estão mais entre nós aqui, Então é importante pontuar que essa falta, de dados, elas prejudicam enormemente. A gente está falando de vários tipos de dados, Está falando de dados com relação à quantidade de pessoas, acometidas, por exemplo, falando da crise anterior. Existem pessoas que vivenciam, no seu cotidiano de vida, condições relacionadas a doenças crônicas, a patologias, de diversas ordens, e a falta de uma coordenação nacional, no início da pandemia, se reflete até hoje, a esse quantitativo de mortes que a gente continua defendendo que são, em grande maioria, mortes evitáveis, Então, a gente atribui isso a essa descoordenação a nível nacional, a nível federal, de ações que pudessem estar evitando esse quantitativo de mortes, ou seja, de pessoas que não são números aí que a gente perdeu para a Covid, Priscila, diretora Priscila, eu gostaria que eu vou trazer uma linha de raciocínio para o nosso acompanhante, o nosso telespectador, e você nos pontua se estamos corretos nas observações ou se estamos falando coerente com os fatos apresentados. Nós, como cidadão, a gente faz uma observação e não precisa ser muitas vezes, fazer um olhar crítico, basta olhar dentro da ideologia do senso comum. Nós fizemos uma observação do painel nacional do Brasil e nós sentimos uma carência de um plano governamental nacional do enfrentamento à Covid-19. Nós estamos vendo, e evidentemente que ocorreu uma interpretação jurídica no Superior Tribunal Federal, que os estados têm a missão de conduzir, dentro dos seus territórios, as políticas afirmativas de combate à Covid-19. Mas dá uma sensação que o nacional, a esfera nacional, se afugentou, se ausentou de tratar de macropolíticas que poderiam vir a trabalhar em cima disso. E agora, somado a esta visão, aí você vai afirmar se está correta essa visão por parte, de uma visão do senso comum, associado à falta de números, até mesmo os dados não são informados com coerência. Tudo isso atrapalha, nós temos uma dimensão dos dados a nível nacional ou não é bem assim? Como é que você enxerga isso, diretora? Então,
Então, né, querido, o que a gente pode avaliar com relação a isso é que, tipo, a nível nacional, a nível federal, né, é que de onde derivam, né, os princípios, as diretrizes, né? Então, o fato de ter uma demora, né, porque também tem muito atribuído aí, né, isso é de âmbito público, né, um negacionismo da própria doença em si, né, como se a Covid ela não tivesse causado esse quantitativo de mortes. É como se essas mortes fossem mortes que devessem ser aceitas normalmente pela sociedade, né? No início, né? Não sei se vocês lembram, né? Mas o fato de estar atribuído a ser uma doença que acometia mais a população idosa, como é considerada a população em final de vida, então tudo bem se eles morrerem, porque eles iam morrer logo mesmo, né? Então esse negacionismo, né, que faz parte de uma política, né, que a gente, né, considera uma política de genocídio mesmo, né? Porque na verdade no Brasil no geral a gente já vive uma política genocida do povo preto e periférico. Esse é um dado concreto de realidade, está aí o mapa da violência que traz, né? Os dados, né? Ano a ano, né? Com um aumento mais sensível, né? De 2016 para cá, né? Dos números. E aí a gente vê, né? Que já existe em curso no país esse genocídio do povo preto e periférico, que são as pessoas que moram nas comunidades, né? Enfim. Né? Então já tem isso. Então quando chegar a Covid e começa a se atribuir que ela é uma doença de gente idosa, acaba que existe uma desconsideração de que essa população também tem o direito de viver. Além disso, né, eu também destaco o fato de ninguém está olhando também para as pessoas com deficiência, por exemplo, com doenças raras, né, que tem uma situação também de vulnerabilidade, né, são pessoas vulnerabilizadas, e aí nesse sentido também são pessoas que a gente vê, são invisibilizadas no nosso cotidiano, ou seja, é como se também, tudo bem, são pessoas que já têm doenças, então em algum momento elas já iam morrer, então tudo bem se elas morrerem de Covid, não tem problema, né, e isso acabou que acarretou várias situações que aí ninguém enxergou de forma ampla, né, e com toda, claro, né, os estados e municípios, eles têm sim autonomia, né, isso faz parte, inclusive, do próprio pacto federativo, né, que a gente chama, né, com relação à autonomia de estados e municípios estarem manejando suas ações, mas deveria ter um direcionamento nacional de princípios, diretrizes, como deveria ser conduzido. E quando a doença chega no Brasil, a gente vê um rejuvenescimento das pessoas que são acometidas e ficam graves com a doença. Então, só para ter uma ideia, né, aquela matéria, né, que é destaque nessa entrevista, por exemplo, ela trouxe dados, né, que foi até o Navegantes que apresentou para a gente na reunião do comitê, né, que foi um comitê criado para nos trazer esses dados, né, informação, a gente fazer um debate com subsídio, né, de análises técnicas, né, já que a gente não está podendo, né, por conta da Covid, se reunir presencialmente, mas o CNS está a todo vapor aí, né, na luta em defesa do controle social do SUS e da população, né, que é para isso que a gente existe, né. Então, para pensar essas ações eficazes, a gente, por exemplo, já tem, né, desses dados que foram apresentados pelo Vildo, né, que existem, por exemplo, 2 estados, pelo menos, né, que tem tanto alta taxa de mortalidade para pessoas acima de 50 anos como abaixo de 50 anos, que é Roraima e Ceará. Né? Mas a gente vê um rejuvenescimento, ou seja, quando dizia que não acometia, não, criança é imune, né? É como se o assintomático também não pudesse, né, tá aí, né, distribuindo a doença, né, porque tem isso também, né, que aí vem também a discussão das escolas, então a falta de uma coordenação nacional, que também aí só para eu deixar vocês falarem, né, eu sou um pouco tagarela, mas desculpa, e aí só para vocês terem ideia, o fato de todas essas situações encadeadas, dessa falta de visão ampla de que tudo que representa a Covid-19 no Brasil, né, que é o rejuvenescimento da doença, a possibilidade, inclusive, de crianças que estão aí graves com a síndrome multissistêmica que está sendo atribuída, né, em primeiro momento à Covid, né, tudo indica que realmente seja, né, em decorrência da Covid. Então, todo esse rejuvenescimento da doença, acaba que isso não foi contemplado no início porque existia um negacionismo, que ela seria de menor grau aqui no Brasil, que tudo bem porque pessoa velha vai morrer mesmo, né, pessoa com deficiência que já é visibilizada não tem problema da gente não se preocupar, pessoa com doença crônica, com patologia também não tem problema se morrer, porque já ia morrer mesmo. Então, é isso que é preocupante, ou seja, é como se a vida não valesse nada, né, e a gente está aqui para fazer a defesa de que todas as vidas importam, especialmente as vidas das pessoas pretas e periféricas, que são as que mais morrem no Brasil. Perfeito. Priscila, fique bem à vontade para
se fazer a tua explanação, que está muito interessante, está expondo o tema realmente com não somente a propriedade que você tem, mas com a importância para nós trazer essas informações que são úteis, né, para o conhecimento da nossa sociedade, que precisa ser abastecido com essas informações. Deixa eu passar o Leandro Adamati, que participa junto com a gente. Nós estamos ao vivo para a TV Serra, também para a comunidade aqui da cidade de Farroupilha, do estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos conversando com a Priscila Viegas, integrante da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde e representante da Associação Brasileira das Terapeutas Ocupacionais. E o assunto é esse: falta de dados sobre perfil de mortalidade por Covid-19 dificulta a implementação de políticas mais efetivas. E, claro, também aproveitando para compreender um pouco mais sobre esse universo aí do Conselho Nacional de Saúde e compreender um pouco mais como é que está as medidas tomadas a nível nacional, se elas realmente existem no enfrentamento à mortalidade por Covid-19. Leandro Adamati, eu passo com você. Ótimo, obrigado Edinho Soares. Eu quero estender o meu bom dia para a Priscila Viegas também. Obrigado pela oportunidade. Priscila, o meu questionamento, a minha colocação, ela vai exatamente nesse sentido da questão financeira. Há algum tempo aqui na programação da nossa Bitcom TV, alguns meses, nós conversamos com um integrante do Conselho Nacional de Saúde e ele nos colocava de que o governo federal não estava destinando todo o recurso que deveria destinar para a área da saúde na questão do próprio enfrentamento da Covid-19. Eu te pergunto, a questão dos recursos públicos do governo federal tem sido colocadas para a área da saúde e até que ponto esses recursos podem dificultar a adoção de políticas públicas na prevenção ao Covid e no enfrentamento ao Covid? Oi, Leandro, obrigada pela pergunta, né? Isso é muito importante também tem que entender, né, que o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ele vem cumprindo um papel importantíssimo, né? A gente fica pensando como seria sem o nosso SUS, né? Se ele, com todas as deficiências que a gente sabe, históricas, né, de falta de dinheiro, né, que a gente está falando de recurso, é especialmente do dinheiro, né, o financiamento para que o sistema funcione da forma que ele deveria para atender toda a população. Ele tem ainda questões a serem resolvidas, mas o recurso, né, ele é muito importante, né, ele deveria ter mais recurso do que aquilo que já é destinado hoje. Então, com pouco recurso, ele está conseguindo, está dando conta, né, de várias demandas, com todas as deficiências. Imagine se ele realmente fosse, né, adequadamente financiado como deveria. Né? Então, isso é uma coisa realmente muito grave, né, porque existe uma diferença entre aquilo que o governo prevê que vai colocar de recurso para essas ações, né? A gente está falando das ações para a Covid, né? E aí, tipo, uma coisa que a gente vem conversando muito na mesa diretora é que ninguém combinou com a Covid que ela vai acabar dia 31 de dezembro de 2020. Né? Até onde eu sei, né? Até onde a gente sabe, a Covid, a gente não fez nenhum pacto com ela, né? Com a pandemia, de que ela tem que acabar dia 31 de dezembro de 2020. Né? Então, além de, né, os recursos que foram destinados às ações específicas da Covid, né, tudo que tinha sido destinado ainda não foi adequadamente utilizado, né, e a gente está falando de muito dinheiro, mais de 40% do valor, né? Então, tipo, é muito dinheiro que ainda estava destinado para a Covid e que não foi utilizado. Isso é um ponto grave aí para a gente destacar. E um outro ponto grave é que na sua história, né, o SUS ele nunca teve um financiamento adequado. E a gente cita também algumas iniciativas, né, de 2016 para cá que pioraram essa situação, como a Emenda Constitucional 95. Né? O que é a Emenda Constitucional 95? Né? Existe na Constituição lá a previsão de uso de recursos, né, especialmente para a saúde e educação, né, as grandes políticas que a gente tem. E aí essa Emenda Constitucional 95 ela congela, né, o uso do recurso nessas áreas especialmente, né, por 20 anos. Então, uma coisa assim é incabível. Se o SUS já era pouco financiado, como é que a gente congela, né, o valor destinado a ele, né, ano a ano? Então, isso é muito grave. Né? Tem um pouquinho só de correção a cada ano, né, e isso é muito grave. E também depende muito de como o governo executa no seu dia a dia o dinheiro, porque isso também vai impactar no dinheiro do ano seguinte. E quanto menos ele utiliza do dinheiro que estava reservado para isso, menos recursos a gente tem no ano seguinte, ainda tem isso, é uma bola de neve. Né? Então, a gente já identificou, por exemplo, né, que existe, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que é onde diz para onde vai o dinheiro nacional, né, todo ano. E a gente já viu que na PLDO desse ano já tem
uma perda aí, né, do orçamento emergencial na casa dos 35 bilhões. Tanto é que o próprio CNS está fazendo uma petição pública, né, e a gente, né, incentiva fortemente que vocês assinem, né, pedindo, né, para que seja mantido o recurso do SUS. Agora, uma coisa que cabe destacar aqui é que, para além desse dinheiro que está pedindo que seja mantido, né, que é do orçamento emergencial, que seria para a Covid, ninguém combinou que a Covid vai acabar agora em 31 de dezembro, é de que o SUS precisa de mais recursos novos. O que a gente está falando aí que o dinheiro, mesmo o dinheiro que foi destinado para a Covid, né, que não foi ainda utilizado todo, ele foi retirado de outros lugares, de outras políticas, né, ou seja, esvaziando outras políticas poder trazer o dinheiro para o SUS, ao invés de alocar mais dinheiro para o próprio SUS, sem tirar de outros. Então, também outra defesa nossa de que a gente problematize, discuta e defenda mais recursos novos para o SUS. Né? Então, a gente tem várias frentes aí, né, entendendo que o SUS sempre foi, né, subfinanciado, mas agora está vivendo um momento de desfinanciamento que é muito perigoso. Né? E aí essa é a nossa preocupação, aí, porque está falando da casa de bilhões de reais, né? Perfeito. Bom, o recurso, só queria voltar um pouquinho. O recurso está dentro do que o governo deveria repassar ou está abaixo da média? Está abaixo do que ele deveria, porque na verdade ele faz uma previsão, mas ele não usou ainda, né, não destinou ainda tudo que ele tinha previsto. Né? Ele não utilizou todo o recurso que ele tinha previsto para a Covid. Ele está falando somente de uma situação pontual de pandemia. Ele ainda não utilizou todo o recurso que deveria, que já está destinado para a Covid. Edinho, com você aí em Caxias do Sul. Perfeito, né? Nós estamos com a entrevista, né, aqui em nossa programação. Priscila, nós vamos encaminhar já, né, a nossa entrevista para o fechamento, querendo agradecer muito a sua participação e, claro, também nos trazendo, né, nos abastecendo com muitas informações e deixando a nossa audiência a par de toda a situação dos trabalhos, né, aí do Conselho Nacional de Saúde. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, você que representa a Associação das Terapias Ocupacionais, como é que está as terapias ocupacionais nesta relação nos trabalhos, nos seus desenvolvimentos, como é que o SUS está abraçando tudo isso, como é que isso está chegando às pessoas, o que você pode nos trazer um pouco de informações sobre esse universo que também não deixa de ser um pouco novo, até mesmo para nós, que muitas vezes estamos experienciando através dessas terapias e muitas pessoas estão conseguindo, né, aí ter não somente o amparo, como também estabelecer aí através das técnicas, né, utilizando elas até mesmo para buscar a cura para diversas patologias. O que você pode nos dizer sobre esses encaminhamentos? Oi, querido. Então, né, é porque, na verdade, terapia ocupacional ele é um curso, né, de nível superior, né, então eu sou terapeuta ocupacional e a gente usa vários recursos, né, que a gente pode até denominar como terapias ocupacionais, mas pode ser de várias outras. Por exemplo, quando vamos colocar nessa situação da Covid, né, uma pessoa chega numa situação de sofrimento por conta do momento de pandemia que está vivendo, e aí dentro do seu cotidiano de casa, né, não está dando conta dessas diversas atividades, né, do dia a dia que está aí, né, entupida de reunião remota, por exemplo, a terapeuta ocupacional ou o terapeuta ocupacional pode ajudar as pessoas, né, a organizar, a planejar esse seu cotidiano de vida. Né? Indo para uma outra área, de repente ele sofreu um acidente, né? Então ele dentro desse sofrimento aí por conta do acidente, ele está sem movimentar um dedo, uma mão, um braço. Então o terapeuta ocupacional vai pensar em alguma adaptação que faça com que ele volte, por exemplo, a varrer casa. Então volta a varrer uma casa, a conseguir pegar o copo para tomar água, a conseguir escovar um dente, pentear o cabelo. Então a gente fala de terapia ocupacional nesse sentido, que é uma possibilidade de a gente fazer com que as pessoas voltem a fazer suas participações ocupacionais, que são suas participações nas suas atividades do dia a dia, seja dentro da sua casa, no trabalho, né, do lazer, né, e pensar em adaptações de diversas ordens, inclusive a nível mental. E aí, pensando no contexto que a gente está vivendo, né, atualmente, também pensando, por exemplo, tem gente que não tem casa, né, então a terapia ocupacional ela pensa numa perspectiva, né, de atuar junto à política, né, de como as pessoas podem, né, ter direito e acesso às suas ocupações, né, no cotidiano, acesso à casa, acesso à moradia, acesso à comida,
né? Então é assim que a terapia ocupacional, né, de forma bem ampla, né, dentro do contexto de escola, né, com pessoas também privadas de liberdade. Então é a retomada das suas atividades cotidianas, é isso que representa o papel, né, de terapeutas ocupacionais, né? Então é bem importante, né, destacar esse papel nesse momento de pandemia, mas para além dela, né, porque a gente está pensando aí em pessoas que vão ter várias sequelas em decorrência da pandemia, da desorganização dos seus cotidianos, da desorganização das suas atividades do dia a dia, que vão sair, né, não estão mais no mercado de trabalho, né, e pensar aí nessas retomadas das suas que a gente chama de participação ocupacional, né? Então, obrigada por citar isso. Antes de finalizar, eu só queria ainda dentro do tema, né, que a gente se propõe para fazer, eu gostaria de destacar, né, a necessidade, né, de serem divulgados dados, especialmente com relação às demandas das pessoas com doenças crônicas e patologias, porque, como eu falei no começo, né, elas ficaram desassistidas nesse momento de pandemia, porque vários serviços de saúde fecharam, né, e aí não houve um plano coordenado aí, né, de atenção, né, às pessoas, por mais que tenha sido ventilada a possibilidade de um telesaúde, né, de as pessoas serem atendidas, né, à distância, por meio de ferramentas tecnológicas, muitas pessoas ficaram desassistidas porque está falando de uma população, né, de vários Brasis aí, né, população quilombola, ribeirinha, indígena, né, que também tem que ter assistência, né, os números de profissionais de saúde, a mortalidade de profissionais de saúde, a gente só tem hoje dados bem consolidados da enfermagem, né, que precisaria de todas e todos os profissionais de saúde, né, e o quesito raça-cor, né, que a gente ainda não tem, considerando que o maior genocídio é da população periférica, né, de esses dados de por raça-cor, né, como está, né, o comportamento da Covid com relação à mortalidade dessas pessoas também, né, e aí no mais agradecer, né, a oportunidade, trazer também a necessidade da gente pensar, né, no investimento em ações no território, de base comunitária, né, fortalecer a atenção básica do SUS, que é o seu postinho, né, para que o postinho se readeque à nova realidade da pandemia, porque as pessoas não podem deixar de serem assistidas na ponta, né, e existem várias iniciativas que estão ocorrendo nos territórios aí para viabilizar